na Câmara de Vereadores para que a gente possa levar para o plano diretor e transformar em emendas as propostas dos moradores, das universidades, enfim, de toda a comunidade aracajuana. Mais alguém quer falar, quer explanar, quer perguntar? Matheus Rafael agora vai fazer uma sugestão. Boa noite a todos. É o seguinte, eu dei uma rápida lida no plano diretor, né? Eu acho que faltou alguns temas importantes que hoje em dia é muito discutido, principalmente sobre a sustentabilidade. Questões sobre incentivo a projetos mais sustentáveis, ao uso de materiais mais sustentáveis, a incentivos até mesmo de questão de obras públicas serem utilizadas em espaços públicos, que a gente fala tanto hoje em dia sobre esse tema. Eu acho muito importante constar isso. Aí fica aí uma sugestão, na verdade. Quero parabenizar e dizer que, como Tainá, os professores, os estudantes podem criar, né, presidente, grupos de estudo e levar as propostas lá para a Câmara de Vereadores. Você faz engenharia, arquitetura, porque tem engenharia aqui ambiental, né, também, né? Então, é importante criar grupos de estudo e levar para lá para a Câmara para a gente transformar em emenda essas propostas dos estudantes da Universidade de Tiradentes. Mais algum inscrito? Eu quero dizer rapidinho, Tainá era presidente do Centro Acadêmico de Arquitetura, né, presidente? E eu era presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes aqui da Universidade de Tiradentes. E, encabeçado pelo Centro Acadêmico, que fizemos várias reivindicações, manifestação, levamos ao prefeito Edivaldo Nogueira, Emanuel já era vereador, e hoje nós temos a conquista através das reivindicações dos estudantes da Universidade de Tiradentes, que é o farol da Farolândia. Então, foi um ato, uma pauta de reivindicação dos estudantes. Então, é importante vocês criarem grupo de estudo, acompanhar as votações para também participar e ter o dedo dos estudantes da Universidade de Tiradentes no destino na nossa cidade. Seu nome? Arnaldo Barros. Boa noite. Eu queria já aproveitar que o presidente da Câmara está aqui, né, Emanuel Nascimento, fazer um protesto e fazer um alerta também ao órgão regulador, que é a EMURB, certo? A CEPLAN também, né? Por exemplo, sobre a acessibilidade na cidade de Aracaju, né? A questão da acessibilidade na cidade é muito deficiente, né? A questão, todo mundo, uma das questões, sabemos que as calçadas pertencem, vamos dizer, a uma área comum, quer dizer, pertence à prefeitura também, certo? Essa semana eu vi na televisão que a prefeitura está alegando essa responsabilidade da calçada, ou seja, da acessibilidade ao proprietário do lote, né? Um dos protestos que eu queria fazer, que é uma recomendação também, eu sou estudante de arquitetura, estou me formando agora, quanto à questão do piso tátil no centro da cidade. Fizeram um trabalho, de início eu até gostei, que uniformizou, vamos dizer, as calçadas do centro da cidade, só que o piso tátil que está se usando na cidade toda, é o piso de alerta, não é o piso de sentido direcional, entendeu? Então estão se colocando o piso de alerta, para quê? Quer dizer, a pessoa que tem deficiência visual vai chegar no piso e parar. Ele não vai saber para onde é que ele vai, entendeu? Ele não tem direção. Indo de encontro à lei federal e, inclusive, a maioria dos pisos estão fora da norma técnica, entendeu? Quer dizer, e está sendo feito pelo órgão, que é a EMURB, né? Foi feito pela EMURB, entendeu? É totalmente errado, entendeu? Quer dizer, lá na EMURB temos vários arquitetos, vários urbanistas e temos vários engenheiros civis, né? Certo? Fica aqui a minha recomendação, tá? Obrigado.
Muito obrigado. Inclusive, Emanuel, a gente ouve várias reclamações que o piso que está colocando de alerta é aquele que tem os pontinhos. E o piso correto para poder andar é aquele tracejado. Então, quando o deficiente visual pisa ali, então é uma reclamação bastante conhecida já. Vamos levar isso para a Prefeitura de Aracaju. Qual é o seu nome? Cristiano Lopes. A gente fala aqui para poder gravação e as meninas acompanharem ali. Boa noite, gente. Como já foi dito, meu nome é Cristiano, sou aluno do curso de arquitetura do 2º semestre aqui da universidade. Eu sou a favor, sim, dos limites de gabarito. Vou prosseguir com as minhas considerações aqui. Eu queria saber sobre a área de permeabilização. Sabemos que o lençol freático da cidade é bem próximo da superfície. Falamos tanto de área permeável, e essa água, para onde irá? Notamos que com qualquer chuvinha que Aracaju tem, alaga tudo. Ficamos impossibilitados até de atravessar uma rua. Falam também de faixa exclusiva para ônibus. Temos algumas vias com faixa com capacidade para 2 veículos. Se colocarmos uma exclusiva para ônibus, só teremos uma para as outras alternativas. Acho que uma das soluções seria um transporte digno público, transporte público com dignidade. Nós, não sei quem aqui costuma andar de ônibus, vemos que desrespeito acontece constantemente. A forma de se conduzir o veículo também não é a mais apropriada. O impacto que acontece com os deficientes e idosos que necessitam desse transporte, chego a dizer até que seja vergonhoso. Até que o plano vigore, como serão as construções? Desordenadas? Quando fala de urbanismo, a questão visual, eu acho que tem uma relevante consideração. O que será feito com as placas publicitárias na cidade? Tipo no centro. O centro histórico quase não é visto coberto por placas. Isso é uma questão até de educação patrimonial, né? Área verde. Eu pensei da seguinte forma: a relação não só de acordo com a quantidade de habitantes, e sim de poluição, movimento. Acho que poderia ser feito na apresentação aqui um gráfico até que foi dito a senhora, se eu não me engano, Vera, me desculpe, quanto e como a cidade vai crescer daqui a 5 anos, porque a sugestão é que o plano só sofrerá uma nova modificação em 10. E durante o longo desse tempo, no máximo 10, certo? E como seria estabelecida essa modificação? Porque se temos um problema hoje, que se a depender do que seja vigorado, continuaremos com esse problema no mínimo por mais 10 anos. Eu não entendi muito bem como isso ficou. Então, as minhas dúvidas eram essas. Eu queria passar a palavra para o professor Ricardo, se o senhor me permite, claro. Talvez a maioria aqui do público tenha sido arquitetos ou alunos do curso de arquitetura, apesar de ter alunos do direito, que a gente falou muito aqui em plano regulador, né? O plano regulador é um objeto muito ligado aos planos mais antigos dos anos 60, 70, progressistas, etc., né? Então, eu só queria lembrar e refletir, claro, num momento tão curto
a gente acaba indo para um objetivo que é o plano regulador, né, que num primeiro momento é o que vai tentar delinear aí um modelo de cidade, enfim, a característica da morfologia da cidade, etc. Mas lembrar também que, por trás de toda essa questão, o plano diretor era um instrumento de inserção, enfim, social, né, das periferias, etc., de tentar criar essas interfaces entre todos os locais, os espaços da cidade. Então, a gente, quando fica muito falando em plano regulador, a gente acaba, assim, tentando limitar a cidade, simplesmente vendo a cidade como um lugar da especulação imobiliária, né? E, infelizmente, as cidades, talvez de alguns países, né, enfim, mais emergentes ou etc., seja, sim, um lugar do ganho, né? A cidade passou a ser um lugar de se ganhar dinheiro, seja de um jeito ou de outro. Aí, claro, quando a gente fala em construção civil, isso é muito perto. Acho, sim, que é bem mais coerente, né, e objetivo se trazer o plano regulador, né, quando se fala na questão dos coeficientes. Vera mesmo mostrou uma relação bem clara de coeficientes baixos, que possibilitam, enfim, um desenvolvimento econômico através da construção civil, né, e é que a gente sabe que, analisando qualquer plano diretor brasileiro, é muito difícil a gente ver um coeficiente de aproveitamento acima de 1,5. Então, uma reflexão é que Aracaju veio vivendo e vive coeficientes que estão chegando ao máximo de 6, e isso ainda está em vigor, exceto a zona de expansão, que foi congelada, né, como a gente sabe pela intervenção do Ministério. E talvez o que mais nos preocupe, apesar de, com essa aproximação a partir da Câmara de Vereadores, essa questão que Vera anda conduzindo do Participe Aju, vem possibilitando, sim, um ganho, e eu acho que é muito claro, Emanuel, que essa aproximação começa a gerar, e talvez seja o primeiro momento que Aracaju conseguiu aproximar a sociedade, ou entidades, né, enfim, técnicos, para discutir essa questão. Então, acho que há um ganho nesse momento. Talvez o que preocupe é o tempo que isso, como vai ser feito esses encaminhamentos, e como a cidade continua crescendo. Mas gostaria só de lembrar essa questão que está muito ligado ao macrozoneamento de Aracaju, né, quando o Rua traz a questão dos gabaritos, né, e, enfim, isso, por exemplo, eu vivi muito em Porto Alegre. Porto Alegre tem bairros que pode chegar a 6 de altura, outros a 9, outros a 14, até chegar a 52. Então, essa questão de a gente deixar a cidade homogênea, praticamente, exceto o centro histórico, algumas zonas de interesse, etc., também, assim, que cidade que se quer em termos de modelo espacial? No sentido de, se eu tenho um bairro residencial só com edificações residenciais, onde as crianças saem ainda na frente da rua, etc., será que aqui eu quero permitir um edifício maior, mesmo que mais afastado? Então, talvez essa questão muito ligada ao macrozoneamento, de entender, olha, naquela região eu quero, sim, possibilitar que eu construa prédios mais altos, né? O modelo brasileiro, ele é um modelo um pouco deturpado, porque ele perdeu a característica da cidade tradicional e não incorporou os preceitos modernistas do edifício, enfim, da unidade afastada com a área verde. Então, a gente vive realmente uma... O Brasil é um exemplo de uma, enfim, muita conurbação urbana, periferias e, enfim, bairros né, como o bairro Jardins, etc. Então, fica uma reflexão, assim, nessa altura do campeonato, como a gente vai conseguir tratar a questão, enfim, partindo do macrozoneamento e tentando fazer, enfim, essa conexão entre essas distintas áreas da cidade. A periferia, né, o bairro Santo Antônio, o 18, que tem uma característica, os jardins, a zona de expansão e etc. Né? Acho que também os trabalhos que a professora Tainá desenvolveu muito interessantes, né? E a própria questão da mobilidade, que com certeza tem que ser desencajada por um plano, mas ela vai estar muito amarrada no macrozoneamento, né? Então, essa talvez seja a conexão e a interface que um plano de mobilidade possa fazer com o plano diretor, né? E Aracaju tem um sério problema que permite que até 40 mil eu não preciso doar, né? Então, por exemplo, Porto Alegre, a partir de 3 mil eu tenho que doar a área, e depois tem que abrir sistema viário, etc. Então, com 40 mil ou os 400 de perímetro de quadra, né,
a gente vai ter vários problemas de permeabilidade, de violência, enfim, outras coisas mais. Então, eu desejo muito sucesso para o povo aracajuano, né? Quero parabenizar a Vera pela iniciativa, a Câmara também, o professor Juan, que vem desenvolvendo um belo trabalho, né? E agradecer também a participação aí dos estudantes da universidade, né? Nessa contribuição e aproximação aí para uma questão que é de utilidade pública. Obrigado, Manuel. Veja só, eu não quero criar polêmica não, mas eu acho que está se levando uma impressão aqui que não é tão correta. Veja, nenhum plano, nem o código propõe quadras de 400 metros. Não é bem assim, não. Eu sou contra, certo? Mas no parcelamento que está no código, o que diz é o seguinte, que o terreno, e basicamente para condomínios que estamos falando, certo? Pode ter, no máximo, 400 metros de lado. Ou seja, um terreno, mas não é uma quadra. Porque a impressão que passou a colocação do nosso aluno aqui é que o plano está propondo superquadras. Não, ele está propondo, que é outro contra também, grandes terrenos que, na verdade, são os condomínios, que são os obstáculos para a mobilidade, que criam guetos, que têm problemas. Isso não se discute, mas não há uma proposta nem explícita nem implícita de superquadras no plano. Isso não está colocado, certo, gente? Só fazer uma fala aí em cima do que o Juan colocou. E, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque, na maioria das legislações que acontecem Brasil afora, as coisas são ditas, na verdade, de forma indireta. Quando a lei permite que você tenha uma testada de 400 metros, isso tem nome, endereço, telefone e CPF. Do lote, sim. Sim, mas aí você permite a formação de lotes quadra, que é o que a realidade prática tem mostrado como padrão de ocupação urbana. Então, é interessante que, se a gente observar, a gente, é claro que aqui colocou coisas bem genéricas, as coisas principais. Mas se a gente quisesse aqui fazer agora, por exemplo, alguns apontamentos de pegadinhas que são colocadas numa lei como a do plano diretor, em que lá no capítulo das definições, por exemplo, você coloca institui qualquer questão referente a um padrão de uso e ocupação, só que quando bota lá no capítulo das definições, que é uma coisa que quase ninguém lê, você diz que aquilo ali se aplica a isso, aquilo outro. Então, com o artigo, né, com o parágrafo, você pensa que está garantindo uma determinada circunstância, mas quando vai lá para o capítulo de definições, ele diz que, na verdade, né, aquela área permeável deve ser entendida como uma área X menos Y mais Z, enfim. Então, existem muitas pegadinhas desse tipo nos planos, nas leis urbanas em geral, porque é quando normalmente as pessoas conseguem fazer passar desapercebido uma série de coisas que prejudicam a ocupação das cidades. Então, a nossa leitura é muito clara. Quando se permite que o lote, se tem uma testada de 400 metros, leia-se lote quadra, leia-se condomínio fechado. Isso para a gente é muito claro, e dizer se é lote ou se é quadra é eufemismo, porque o resultado prático é um bloqueio de ocupação urbana. Então, é só para deixar isso claro. Eu quero agradecer a todos e a todas, aos professores, aos estudantes, a todos os funcionários do Poder Legislativo, aos funcionários da UNIT aqui também que está contribuindo. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela colaboração e tenho certeza que vocês estão contribuindo para escolhermos a Aracaju que a gente quer.